Então, meus irmãos, estamos mais uma vez no Escatom para estudarmos a palavra de Deus. Estamos encerrando a análise do sétimo capítulo do nosso livro, depois de um bom tempo, né? Levamos um bom tempo nesse capítulo, né? São 14, aí nós chegamos ao meio do caminho, né? Então, o capítulo 7 nos traz a escatologia pré-tribulacionista, e nós estamos estudando razões pelas quais a igreja não passa pela tribulação. E estudamos na última live, capítulo 12, versículo 5 do livro do Apocalipse, analisando o filho varão como uma entidade corporativa, como Jesus Cristo e a união mística dele com a sua igreja. Hoje nós estamos retornando ao capítulo 2 do livro do Apocalipse, ou do livro de Tessalonicenses, pois já analisamos do versículo 1 até o 5, mas agora precisamos analisar do versículo 6 até o 8. Então, eu vou pedir ao irmão Almir para colocar na tela o capítulo bíblico, para que nós possamos pensar este texto, lembrando ou relembrando que no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, muitas pessoas, muitos teólogos e escatólogos, eles afirmam que o, o capítulo 2 é uma criptonita contra os pré-tribulacionistas. Mas isto não é verdade. Já mostramos aqui que o texto ele favorece muito ao pré-tribulacionismo. Então, aí desde o versículo 1 em diante, nós percebemos que o assunto do texto é o dia do Senhor. Então, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aí nós entendemos que a primeira parte trata da parousia, trata da segunda vinda de Cristo, no final dos 7 anos de tribulação, mas a segunda parte do texto, nossa reunião com ele, tem a ver com o arrebatamento da igreja. Mas, introdutoriamente, neste capítulo, o apóstolo Paulo não está tratando em si da temática que ele vai abordar. Ele traz a escatologia, fala da vinda de Cristo aí, desde o arrebatamento da igreja, nossa reunião com ele, até a segunda vinda, porque eu penso assim, se o versículo 1 traz a palavra parousia, e o versículo 8 também traz a palavra parousia para a segunda vinda. O 8 diz: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, esse texto, ele fala do início da tribulação, a revelação do iníquo, que é o anticristo, e ele fala também da do final da tribulação, porque ele cita o texto messiânico de Isaías 11, lá no verso 4. Então, quando diz que do sopro dos seus lábios ele matará o ímpio. Então, aí ele puxa o texto, então será revelado iníquo, e é dito que ele aniquilará esse iníquo pelo resplendor da sua vinda. Então, a palavra parousia está aí, sua vinda, e no início do versículo 1 tem lá também a palavra parousia. E por isso acredito que esse texto inicial, ele está falando da vinda de Cristo no final da tribulação, e nossa reunião com ele, o arrebatamento da igreja no início da tribulação, né? Um pouco antes do início da tribulação. A questão é que os tessalonicenses foram
ludibriados, de certa forma, pelo menos em princípio, com uma ideia de que o dia do Senhor já tinha chegado. E a perturbação deles é que eles tinham perdido o arrebatamento, porque se o dia do Senhor chegou, eles perderam o arrebatamento. Os pós-tribulacionistas dizem que o dia do Senhor, e também alguns dispensacionalistas progressivos, dizem que o dia do Senhor tem a ver, principalmente os que aderem à pré-ira, dizem que o dia do Senhor tem a ver com o evento da vinda de Cristo. Mas o dia do Senhor, de acordo com Paulo, ele abrange o período da 70ª semana de Daniel, ou seja, o período todo da tribulação. Então, é por isso que nós já analisamos essa questão, para mostrar essa verdade. Então, o texto de 2 Tessalonicenses, ele não é um texto que trabalha a vinda de Cristo como temática. O texto de Tessalonicenses trabalha o dia do Senhor como temática. E concomitante ao início do dia do Senhor, nós temos a apostasia e a revelação do homem do pecado. No versículo de número 2, diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia, eu prefiro aquela tradução que diz como se o dia do Senhor estivesse já perto. Mas pode deixar aí, viu, irmão? Vai deixar essa vez. Então, e aí quando ele bota o dia do Senhor estivesse já perto, ou o dia do Senhor tendo chegado, aí ele diz no verso de número 3 que alguns também deturpam esse texto, porque eles não fazem essa relação, que a última expressão que tem é como se o dia do Senhor estivesse chegado. É isso, como se o dia do Senhor estivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, verso 3, porque isto, esse pronome demonstrativo, isto, ele está se remetendo como um pronome idêntico a não a segunda vinda do Senhor, não a nossa reunião com ele, mas ele está dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Isto não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Isto aí tem a ver com o dia do Senhor, né? E é isso que eu queria dizer como palavra inicial, para nós podermos chegar ao versículo 5, quando ele diz, no versículo 5, ele diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, assim, isto pode, Paulo já está falando que as duas cartas aos Tessalonicenses, elas são cartas escatológicas. Todas duas têm, trabalha, no geral, a segunda vinda de Cristo. Então, quando ele diz no verso 5, não vos lembrais, é uma pergunta, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, ele está fazendo referência a algo que ele já tinha abordado, e aí provavelmente na primeira carta, como, por exemplo, capítulo 4, verso 13 a 18, que fala do arrebatamento da igreja, que é o encontro com o Senhor nos ares, que tem uma relação com nossa reunião com ele. Há homens como Carlos Oswaldo Pinto, Marcos Granconato, que falam da palavra apostasia como se fosse uma questão positiva. Então, eles tomam a palavra com seu sentido de saída ou partida, e aí eles veem o arrebatamento da igreja nesse capítulo 2, lá no versículo 1, nossa reunião com ele, ninguém discute, ninguém diz que isto não é arrebatamento, mas tem-se sérias dúvidas em relação a dizer que a apostasia é
saída e que apostasia seria uma segunda palavra ou uma segunda expressão para o arrebatamento da igreja. E aí vem a terceira expressão, que seria o versículo de número 7, que diz: porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E também o versículo de número 6, e agora vós sabeis o que o detém. Assim, a ideia é que o tirado aí do versículo 7 seria o arrebatamento da igreja. Então, nós teríamos nesse capítulo 2, nossa reunião com ele, arrebatamento da igreja, apostasia, arrebatamento da igreja, e do meio tirado, arrebatamento da igreja. Três expressões. Só que a nossa reunião com ele, essa é arrebatamento da igreja. As outras duas, elas não estão claras de que seja arrebatamento da igreja. Eu, particularmente, não creio que a apostasia seja positiva. Para mim, a apostasia é negativa. E para mim, a apostasia é a grande apostasia da grande Babilônia, que vai se revelar na no início da tribulação, com a assinatura com a ascensão do anticristo ao poder, levantado pelo mar dos povos a partir da Babilônia religiosa no campo espiritual. Então, eu vejo essa apostasia como algo, eu não vejo como arrebatamento. Agora, a gente vai analisar essa questão dos versículos 6, 7, 6, 7 e 8. Então, nós temos aí duas expressões, no 6 e no 7, que são bem interessantes, que é a expressão o que o detém e a expressão o que um que o retém. Então, você tem o que o detém no 6 e um que agora o retém no 7. A expressão grega para o que o detém é uma expressão neutra. Você tem to, catecon, o caterron, né? To, caterron, no versículo 6. Essa parte, o que o detém, é to, caterron. A parte, o que resiste, ou aquele, a expressão é aquele que retém, é ro, caterron, né? Ro. Então, você tem duas expressões diferentes no grego, é, diferenciadas pelo artigo. Um é neutro e o outro é masculino. Um é neutro e o outro é masculino. Por isso você tem o que, a gente coloca como o que e quem. O que e quem, né? Então, qual é o pensamento que tem aí, que existe por aí? É o pensamento, as interpretações para esse texto, as interpretações que se afloram a esse texto, né? Porque agora que a gente vai entrar primeiramente dizer, se capítulo 12, versículo 5 de Apocalipse é algo complexo lá, aqui é muito mais complexo, né? Porque você tem dificuldades, porque você não tem algo claro sobre isso. Então, você tem uma interpretação, primeira interpretação, que o que detém e o que resiste, o que detém, vamos colocar melhor assim, né? O que detém e quem resiste.
quem resiste. Ou, se a gente quiser, o que o detém e aquele que o retém. Eles dizem que o Império Romano seria essa interpretação de que o Império Romano é isto. O Império está no 6, o Império Romano da época de Paulo. E o imperador está no 7. Então, eles impedem a revelação do anticristo, o imperador e o império. No caso, Cláudio era o imperador nessa época que Paulo escreveu a carta, que a carta é do ano 50 ou 51. Então, é Cláudio e a palavra, o nome Cláudio em latim quer dizer restringidor, né? Significa restringidor. Então, seria o Império Romano e junto com o imperador que retém o anticristo, que eles interpretaram que esse anticristo seria Nero, que vai assumir 54. Então, seria Nero o imperador, e trazem até aquela lenda do Nero redivivus, porque ele se suicida em 68, né? Ele se suicida e depois ficou aquela ideia de que ele iria voltar, que ele não morreu. A ideia do Neros redivivus, que alguns usam para Apocalipse 13 e 14, que é uma aberração, né? Até pastores e teólogos acreditarem no mito dessa natureza. Mas a ideia seria essa. Entretanto, irmãos, o Império Romano, ele caiu o Império Romano do Ocidente caiu em 476 pelos bárbaros, e o Império Romano do Oriente caiu em 1453 pelos turcos otomanos lá. E aí você tem a Turquia entrando no processo, e você tem a mudança até do nome lá da capital, né? Constantinopla, Bizâncio, e por aí vai. Então, mas o fato é que mesmo que a gente pensar na queda do Império Romano do Oriente em 1453, a gente está em 2025 e o anticristo não se revelou. Então, essa tese, ela cai por terra. Ela não é uma tese boa, essa primeira interpretação. Mas tem uma segunda interpretação que diz que, pelo fato de a expressão, o mistério da injustiça, traz uma ideia de ilegalidade, juntamente com a expressão o homem do pecado, que está no texto, lá no antropum teis anomia. Então, seria o homem sem lei, que essa é a realidade. O anticristo é um homem sem lei, é um fora da lei, será um fora da lei. Ele não terá nenhum respeito às leis, ele pisoteará as leis. Como a gente tem visto no Brasil em alguns aspectos aí, né? Então, pisando a lei, sendo um fora da lei. Então, a ideia, essa ideia é defendida por Hernandes Dias Lopes e também por alguns aliancistas, mas a gente vê forte em Hernandes Dias Lopes, de que o que detém aí e o que retém seria a lei, o que detém seriam os princípios da lei, seria a legalidade. Então, enquanto houver lei, ordem, aí você tem as leis do Império Romano impedindo, já há o mistério da injustiça operando, mas as leis impedindo que o anticristo se revele. Então, seria a organização do Estado, seriam as normas legais, seria a lei. A lei impede, porque ele é um fora da lei. Ele é um antropotês anomia. Ele é um fora da lei. Então, ele é um homem sem lei, o homem do pecado. Isso é complicado, isso é complicado.
Mas há essa tese de que seria a organização. Porque, de qualquer sorte, a gente tem algo pessoal, verso 7, e algo impessoal, verso 6. Você não tem. O que detém o anticristo não é alguém, é algo, é um poder. Agora, no versículo 7, é um alguém, é um quem, é uma pessoa. Então, estão bem vinculados aí. Aí, então, há essa segunda tese, de que seria o princípio, os princípios da lei, seria romper com a ideia que Deus criou lá do governo humano. O governo humano Deus criou para ter leis, mas o governo do anticristo é um governo de ilegalidades. Aí nós chegamos na terceira tese, que é é a tese defendida por o Benjamin Warfield. Ele defende a ideia de que isso aí é o Estado judaico. O que detém o anticristo é o Estado judaico. Então, esse Estado judaico, ele protegeu o cristianismo, de certa forma, porque o cristianismo nasce do judaísmo, mas quando o Estado judaico sair, está no ano aí 50, 51, quando chegar o ano 70, quando o Estado judaico vai ser praticamente aí, os judeus vão ser dispersos, e nós vamos ter o general Tito, filho do imperador Vespasiano, destruindo o Jerusalém e dispersando. Então, o Estado judaico cai ali no ano 70, e aí o anticristo se revelaria através de perseguições ao cristianismo. Seria agora o cristianismo sendo perseguido. Só que a gente não tem a manifestação desse anticristo no ano 70, a partir do ano 70. João fala de muitos anticristos que têm se revelado, mas ele fala que virá o anticristo. Então, esse homem do pecado não aparece nessa tese. Há uma quarta visão que diz que esse mistério, isto que detém e este que retém o mistério da iniquidade, que é o próprio Satanás. Ele diz que é o diabo que, que está detendo o mistério da iniquidade, está segurando para, no momento, ele soltar esse mistério da iniquidade. Então, o próprio diabo, o próprio Satanás, seria este indivíduo aí. E o, uma ideia muito complicada dizer porque você vai ter o mal detendo o mal, né? Jesus diz que a casa dividida ela não subsiste, mas essa ideia do mal detendo o mal são duas teses. Essa é a primeira, que é o Satanás, é complexa também. Aí vem uma quinta ideia, que é a ideia de que esse mistério esse que detém e isto que detém seria Deus, né? Então seria o próprio Deus, que a gente não sabe por quê, mas de acordo com o seu plano na história, ele segurou o anticristo de se rebelar. Permitiu que o mistério da iniquidade continuasse a agir, mas não permitiu que o anticristo se revelasse. Então aí seria Deus, é a parte boa contra a parte má. Então Deus é quem está, que age através do seu projeto, ele age impedindo, não permitindo que o homem do pecado se revele, né? Aí vem essa ideia de que seria Deus essa força, esse poder, né? E aí vem uma outra ideia de que não seria Deus, seriam os falsos mestres, os falsos profetas, que seria os falsos profetas seriam o que retém o anticristo. É uma ideia de que parece muito com a ideia do Satanás, né? Mas é assim, porque Paulo estava escrevendo uma carta em que haviam falsos profetas que estavam até usando o nome dele na carta para poder emitir o engano. Então,
contra esses falsos profetas, o apóstolo Paulo registra que o mistério da iniquidade já opera, mas esses falsos profetas vão resistindo até que chegue um maior que eles e o suplante. Também é uma ideia dos falsos profetas. É uma outra ideia meio esdrúxula também, é complicada para a gente pegar. E aí vem a ideia de que o que detém o mistério da iniquidade é o arcanjo Miguel. Essa ideia ela é dos pré-ira, daqueles que defendem o arrebatamento pré-ira. É possível ver também pós-tribulacionistas usando essa ideia. Eles dizem aí que aí é o arcanjo Miguel, eles citam Daniel 10, que Miguel ajudou lá naquelas batalhas de nações e foi revelado a Daniel. É dito no capítulo 12 que ele se levanta em prol de Israel, e é dito também que ele vai batalhar contra Satanás lá no capítulo 12. Ele batalha lá no capítulo 12 contra o Miguel, batalhando contra o diabo. E aí diz que é Miguel que está segurando a manifestação do anticristo, até que Miguel sai de cena. É afastado. Aí Miguel é afastado e ele. Mas só que a história diz que Miguel vai derrubá-lo. É fato que Miguel vai derrubá-lo, é possível que Miguel vai dar a voz lá para o arrebatamento da igreja. Então a gente não vê assim essa ideia, ela é uma ideia complexa também, né? De que é Miguel quem faz que pratica essa ação de Cristo, né? Porque é fato que se eu pensar que é Miguel, a gente já estudou aqui, já viu que Miguel derruba o diabo no meio da tribulação, lá em capítulo 12. Ele derruba no meio. Entretanto, o anticristo se revela no início. Então, como é que Miguel liberou aí para o anticristo é, se manifestar? Se Miguel derruba o Satanás no meio e ele entra no anticristo e praticamente ele ressuscita o anticristo, né? Porque o anticristo cuja ferida mortal fora curada. Então, a revelação do anticristo, ela não é concomitante com a chamada ressurreição do anticristo. Uma coisa é a revelação, outra coisa é a ressurreição. Ele se revela no início e ressuscita no meio. Então, é complicado a gente dizer que o que detém o mistério da iniquidade seja o Miguel. Então, vocês veem aí essas teses. E tem a tese dispensacionalista, né? Pré-tribulacionista, que diz que o mistério da iniquidade trabalha uma ideia de que existe o que o detém e existe aquele que resiste, e eles vão dizer que, o dispensacionalismo vai dizer que o que detém é a igreja, que não é uma pessoa. E aquele que retém é o Espírito Santo na igreja. É o Espírito Santo na igreja. E aí, até que do meio seja tirado, seria o arrebatamento, quando a igreja for tirada. Aí há aquelas questões que no capítulo 9 eu vou discutir isso com os irmãos, mas a gente tem essa questão pensando em alguns pontos que são colocados, porque, para além dessa visão, existe uma visão também de um poder restringidor e que não olha para esse texto aí como o Espírito Santo na igreja, nem o arrebatamento. Olha para o texto dizendo: olha, esse texto aí retrata o Espírito Santo
Mas não seria o Espírito Santo na igreja, seria o Espírito Santo numa ação restringidora. Como aconteceu nos dias de Noé, que Deus fala: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E aí o Espírito Santo de Deus até ali estava restringindo a maldade, mas chegou o momento que o Espírito de Deus deixou de restringir, a maldade do homem se avolumou e os pensamentos e intenção dos homens eram maus, continuamente maus, e Deus resolveu mandar o dilúvio. Então, do mesmo jeito que ele fez no período anterior ao dilúvio, naqueles momentos que ele restringia, e aí ele vai restringir, ele está restringindo, a maldade está na terra, mas ele restringe, ele vai restringindo, até que o Espírito Santo tira a restrição e a maldade vai campear na terra no período tribulacional. Isso não tira o Espírito Santo no sentido de, porque ele é Deus, ele é onipresente, ele nunca estará fora da ação da terra, desde a criação do mundo ele choca as águas, ele paira sobre a face das águas e ele criou. O Espírito Santo também é criador das coisas. Então, o Espírito de Deus ele nunca vai sair da terra, né? Ele nunca vai sair da terra. Agora, essa visão restringidora, ela cabe para as duas bases para o espírito, cabe no sentido de que, tanto no verso 2 pode usar o to catecon, porque nós temos o Espírito Santo também, se usa o gênero neutro para ele, como se usa o gênero pessoal. Ele é pessoa, mas também há textos bíblicos que se usa o gênero neutro, ele como vento, como pneuma, e usa também o Jesus fala aquele, chama-o de advogado, de consolador. Então, não teria problema no aspecto de restringir e depois tirar a restrição. E a partir daí o Espírito de Deus atuando dessa maneira. Mas voltando ao campo de espírito e igreja, aí, irmão Almir, pode tirar o texto, o senhor coloca, só para a gente fechar, o slide. Bota o slide aí para a gente poder ver o que nós colocamos nesse pensamento do texto, trabalhando esse aspecto. E aí a gente vai para o slide 3, né? O slide 3, o terceiro slide. E pode passar essa parte, pode passar também essa. E aí, nessa parte, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o arrebatamento parece ser retratado naquilo que detém, possivelmente, a igreja, o mistério da iniquidade, e naquele que resiste, possivelmente o Espírito Santo, ao mistério da iniquidade. O Espírito Santo, em glória, detém o diabo. Assim, a gente coloca, assim como na primeira vinda de Jesus, o Espírito era impedido de descer a este mundo, devido à não glorificação de Cristo. Agora o anticristo é impossibilitado de se revelar na terra devido à presença detentora desse advogado divino. Aí não é pensando na ausência do Espírito Santo, é pensando na não ação do Espírito Santo como age na graça. Essa é uma questão. Então, o Espírito Santo ele é tão sensível que ele é capaz de que Jesus chega a dizer que alguém blasfemar contra ele pode, mas alguém blasfemar contra o Espírito Santo não pode. Então, assim, na época, quando Jesus falou da vinda do Espírito Santo, quando ele vier, ele está falando de uma vinda num aspecto todo especial. Porque, assim, parece que a gente percebe que quando o Espírito de Deus desce no Pentecostes em formato de batismo, selo, penhor, unção e plenitude, parece que ele impede também
Assim como a presença dele impedia, a presença de Jesus sem glória impedia a descida do Espírito nesse aspecto glorioso de batismo, selo, penhor, unção e plenitude, assim também no período na tribulação, ele chega um momento em que ele vai também fazer essa restrição, até que ele leva a igreja e abre o espaço para que o diabo tenha uma ação. Parece que o diabo, no período da graça, ele está restrito ao segundo céu. Claro que atuando na terra através dos seus agentes. É possível, porque de lá é que ele desce para a terra. Então, a obra do Espírito na dispensação da graça é especial. Ele surge em Atos 2 e vai até Apocalipse 4, por 5 belíssimas atuações na eclésia de Cristo. Selo, Efésios 1:13. Penhor, 2 Coríntios 5:5. Unção, 1 João 2:20 e 27. Batismo, 1 Coríntios 12 a 13. E plenitude, Efésios 5:18. Com a vinda do Espírito para a igreja, Satanás se limita ao segundo céu. Porque a gente vê Satanás vindo à terra com Jó, Satanás chegando à terra com Cristo no ministério dele, até carregando Jesus no colo e colocando no pináculo do templo. Mas a gente nota essas ações de Satanás. Mas quando o Senhor Jesus diz, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito de Deus não virá, o Consolador não virá. Então, parece que até a presença de Cristo impedia a vinda do Espírito, porque Jesus só pôde mandar o Espírito depois de glorificado. Então, assim como o Espírito em glória detém o diabo, Jesus sem glória impede também que o Espírito desça. Vamos mais adiante. A gente pode passar para o outro slide, irmão Almi. Então, olha aí, irmão Elias, o senhor aí. Então, até então, o diabo agia diretamente na terra, desde o Éden de Adão e Eva, Gênesis 3, ele foi para o Éden, né? De 1 a 6, passando também pela época de Jó, Jó 1, 6 a 8, e ainda atingindo o tempo de Jesus em sua tentação. Hoje, ele exerce seu posto como príncipe da potestade do ar, ele está no segundo céu. O diabo hoje está no segundo céu. Parece que ele veio à Terra e entrou em Judas, mas parece que ele não tem uma ação dele próprio aqui na Terra. Ele tem, claro, ele está agindo, atuando, ele está ativo no planeta Terra, mas parece que ele tem alguma restrição. Veja, irmãos, eu não estou dogmatizando, eu estou colocando como parece, né? Hoje ele exerce seu posto como príncipe da potestade do ar, chefiando as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está limitado às regiões celestiais, onde haverá o grande embate angelical. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então vai chegar o momento em que ele não terá mais esse espaço onde ele está. Por sinal, quando Deus criou, diz o doutor Aníbal Pereira Reis, no livro Diabo, falando do Hexameron, da obra dos 6 dias, ele diz que quando Deus criou essa região, é o único momento, é o único dia que ele não diz que achou bom. Ele achou bom nos outros dias, mas no segundo dia ele não achou. Não é que ele não achou bom, ele não diz que ele achou bom. Talvez pensando nessa, nesse habitat do diabo durante a era da graça. Então, parece que no período do Antigo Testamento ele tinha esses acessos de idas e vindas aqui. Parece que no ministério de Cristo ele tinha esses acessos de idas e vindas. Mas parece que quando ele subiu aos céus e mandou o Consolador, a presença do Consolador fez com que ele ficasse restrito. O diabo, quando o Espírito desce em forma de batismo, pengou, unção, plenitude, selo, ele parece que com a chegada dele, o diabo ficou
sem uma possibilidade de uma estada por aqui. É claro que as séculas estão aqui. Quando a Bíblia diz o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, não pode ser o diabo, pessoa, mas pode ser o diabo representação, no sentido de ter a presença dos seus, como diz o ditado popular, o diabo, quando não vem, manda o secretário. Então, os secretários dele, doutor Aníbal fala da onipresença do diabo, que não existe, né? Mas uma onipresença multiplicadora do corpo de Satanás. Por quê? Porque o diabo não pode, em São Paulo, estar ao redor de Elias e na Bahia ao redor de Evaldo, né? Em São Paulo ao redor de Danilo e no Paraná ao redor. Ele não tem essa capacidade de se multiplicar, mas ele tem miríades de demônios que podem fazer o seu corpo se multiplicar. Então, é possível que ele não esteja em pessoa na nossa dimensão, esteja restrito ao segundo céu pela presença do Espírito Santo desde Pentecostes na vida da igreja. Essa é uma questão. Porque senão seria complexo dizer que ele desceu à terra derrubado pelo Miguel, e diz que quando ele se achou na terra é que ele perseguiu a mulher. Então, há essa possibilidade de que essa presença do Espírito Santo a partir de Pentecostes faz com que o diabo esteja restrito ao segundo céu, e esse poder restringidor do Espírito Santo, ele faça com que isto aconteça até que esse poder é tirado com a igreja arrebatada e o Espírito em forma de batismo que forma o corpo retirar a igreja. Então, aí a igreja pode ser aquilo que detém e o Espírito pode ser aquele que restringe. Mas isso não significa que o Espírito não esteja na terra, mas nessa dimensão de restrição via corpo de Cristo, habitate do Espírito Santo. Seguindo mais adiante, irmão Almir, nós vamos dizer mais alguma coisa? Aí. Depois, deixará de estar restrito pelo Espírito ao segundo céu, que volta a dizer, quando Jesus estava aqui, por perder a sua glória, Jesus Cristo impedia que o Espírito Santo descesse em forma de batismo para a igreja. Do mesmo jeito que a presença do Espírito aqui impede que o diabo desça para fazer o seu escarcel. Então, depois deixará de estar restrito pelo Espírito ao segundo céu, e por Miguel se restringirá a esta terra em um tempo de 42 meses. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Se ele foi precipitado na terra, é porque ele não estava na terra, ele estava no segundo céu. E os seus anjos foram lançados com ele, porque os anjos também estiveram com ele na batalha. Aí ele diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu à terra e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Né? Seguindo mais um pouco adiante, irmão Almir, depois deixará de estar restrito pelo Espírito. Aí, sim, aí vem essa outra parte. Lá a gente colocou, né, que o Espírito em glória detém o diabo. A igreja em glória detém também o mistério da iniquidade. Então, o Espírito em glória detém o diabo. E a igreja em glória detém o mistério da iniquidade. A presença da igreja de Cristo no mundo também impede que o mistério da iniquidade se revele. Méritos para o habitante dela. O Espírito Santo de Deus sobre aqueles que detêm o mistério, o pastor Gerson Rocha diz o seguinte: um poder e uma pessoa, veja bem, um poder e uma pessoa estão presentemente detendo o aparecimento do anticristo. Quando este poder, a igreja de Jesus,
e esta pessoa, o Espírito Santo, saírem ao encontro de Jesus, o homem da iniquidade entrará em cena. Mas, volto a dizer, o Espírito Santo não está saindo da terra. O Espírito Santo não está ausente da terra. O Espírito Santo sai na igreja em forma de batismo, porque esse batismo no Espírito Santo forma o corpo. No Antigo Testamento não existia batismo no Espírito Santo. Na tribulação não existirá batismo no Espírito Santo, nem no milênio. O batismo no Espírito Santo é só para a igreja, formando o corpo. E é esse batismo no Espírito Santo que restringe a presença do anticristo aqui na Terra. E, ao mesmo tempo, impede uma descida de Satanás para fazer a bagunça que ele vai fazer na tribulação quando estiver por aqui. Segue um pouco mais adiante, irmão. Tenho que fechar essa parte, porque tem mais alguma coisa interessante a dizer. A irmã Almi pode passar esse slide. Aí vem. Duas expressões revelam bem a verdade acima. A primeira fala de um poder, gênero neutro no grego, que é o to katekon. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. A segunda mostra um ser, gênero masculino no grego, ro katekon, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. A igreja é o que detém o Espírito Santo. E o Espírito, desculpa, a igreja é o que detém a revelação do anticristo. E o Espírito Santo é o quem resiste à revelação do anticristo, impedindo a plena manifestação do mistério, porque ele já opera. Mas é bom notar o que diz o René Pache sobre a ação do Espírito Santo na tribulação. Nenhuma passagem da Escritura nos dá base para crer que os que se converteram durante a grande tribulação poderão dispensar o ministério do Espírito, pois só ele nos pode comunicar salvação. Então, o Espírito Santo vai atuar na terra em forma de selo, em forma de plenitude ou enchimento, e em forma de selo, em forma de plenitude, que é o enchimento, né? Passa aí, irmão Almi. O Espírito de Deus continuará atuando na terra na tribulação de um modo diferente daquele que atuava no período do Antigo Testamento, de maneira e da maneira como agia no Antigo Testamento. O Consolador, ele restringe o mistério da injustiça e é peça-chave para fechar e abrir uma era que culmina com o rapto da igreja, a revelação do anticristo e a sua apostasia e o reino de Cristo. Pronto, é isso aí, pode fechar, irmão. Irmão Elias tem a palavra, a gente tem um tempinho aí de conversa. Vamos lá, Pedro. Antes de irmos para os espaços de perguntas e observações, boa noite aí que os entraram posteriormente, pastor Ulisses, Hélio, boa noite, cunhado, tudo bem? Pastor Dilson, pastor Boa Ulisses, noite, Deus abençoe a todos aí. Bom estar aqui no estudo. amém. Pastor Dilson, Só quero lembrar uma Boa noite, coisa. irmão. É um boa noite. texto, é um texto. Eu apresentei aí as interpretações. Ainda tem mais do que essas que eu coloquei. Então, é um texto que a gente não tem, não pode dogmatizar. Então, o que foi colocado aqui, se alguém tiver alguma divergência, é tranquilo, porque a gente não tem como, de uma forma contundente, explicar o que é aquilo que detém e o que é aquele que resiste. A gente tem sérias dificuldades de explicar isso a contento. Todas as interpretações têm suas dificuldades, né? Mas parece que a que se aproxima mais é a do
Está entre essas duas. Ou é o Espírito Santo e só, restringindo o anticristo, o advento do anticristo, ou é o Espírito Santo na igreja. Uma das duas parecem ser as certas. É isso aí. O cunhado, boa noite. Você não falou boa noite, mas fique à vontade se quiser complementar, tá bom? Nós temos duas Boa mãos noite a levantadas. todos. Boa noite, Eliel. Eu confesso aqui que eu não me lembro, acho que foi o pastor Lorival que levantou primeiro. Então, pastor Lorival, depois o primo, tá bom, primo? Ok, boa noite a todos. É, eu concordo com a questão de que o que resiste à, à manifestação do anticristo é a igreja e o quem é o Espírito Santo. Para mim eu não tenho dificuldade nesse campo, embora eu também sei das outras opções, né, apresentadas, mas eu acho que elas são mais fracas de se defender. Mas eu queria fazer uma perguntinha, assim, eu sei que também não é, Pastor Evaldo, eu não espero que ele dê uma resposta, assim, teológica, né, ao pé da letra e tal, talvez seja mais uma questão de conjectura. O pastor falando da habitação de Satanás, até no segundo dia ali, uma boa observação, né, de que Deus não falou nada, se era bom ou não, quando fez a expansão. Então eu vou pegar um gancho aqui e fazer uma pergunta meio assim. A pergunta é fácil, talvez a resposta não seja tão. Ah, o apóstolo Pedro fala na segunda carta, em capítulo 3 verso 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Bom, as teologias elas ligam com o dilúvio de Noé, mas há quem, aí entra a conjectura, né? Há quem é, se permita pensar que, por causa da condição de Lúcifer, então ele tinha o seu reino terreno e houve um primeiro dilúvio. Por isso que a Bíblia começa com o caos, né? A terra coberta em águas. Então, seria um primeiro dilúvio antes do dilúvio de Noé, no qual habitava esse reino, e os demônios seriam os habitantes, e Satanás o líder ali, e tudo. Então, é, a conjectura é isso, né? Que por isso que eles vivem procurando hoje um assento, né, terreno e tudo, por conta de que eles ficaram sem chão, né? Deus tirou deles a assim, a sua habitação. O pastor já ouviu essa, Teoria do esse intervalo. pensamento? Acho que Essa teoria do intervalo. é Teoria do intervalo. teoria do intervalo que o Thyssen defende, Dr. Aníbal também defende no livro Diabo. Ele fala da obra do Hexameron, que é a obra dos 6 dias, e baseado em Ezequiel, ele fala tem em 2 Édens, né? De um Éden mineral e de um Éden vegetal. A expressão tohu vabohu, lá grega, sem forma e vazia, aí liga com Isaías 45, que Deus diz que não criou a terra para ser um caos, mas para que fosse habitada. Eu tenho dificuldade com essa teoria da lacuna, ou do intervalo. Eu tenho dificuldade porque nas Escrituras diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Ele diz, pois em 6 dias eu fiz o mundo. Então ele não abre espaço para que a obra dos 6 dias seja uma recriação.
Essa é a ideia de uma recriação, até coloca os dinossauros nesse período, mas há pegadas de dinossauros com o homem. E não é complicado dizer que os dinossauros são desse período porque eles morreriam. E quando o diabo pecou, quando ele se tornou o diabo ou Satanás, ele só atingiu a ele e, consequentemente, aos anjos que estavam, que aderiram, optaram por ele. Mas ele não afetou o universo. O pecado de Satanás não afetou o universo. O pecado que afetou o universo foi o do homem. Quando Deus diz maldita é a terra por causa de ti, ele está falando de a morte passa a reinar. Por o homem entrou a morte no mundo, e o mundo aí é o cosmos, é o universo. Então, quem trouxe o pecado para o universo foi o Adão, por influência do Satanás. Mas é claro que se Satanás não tivesse pecado, o Satanás seria o homem, né? Porque ele que seria o originador do mal. Mas o pecado de Satanás, de Lúcifer e seus anjos, ele não atingiu o universo. O pecado que atingiu o universo foi o do homem. A maldita é a terra por causa de ti, a morte também veio a partir dele. Então, não seria complicado dizer que um animal chamado os dinossauros, os animais que foram extintos por causa de Satanás. Eles foram extintos por causa dele. Então, eu não creio no dilúvio número 1 e o dilúvio de Noé sendo o número 2. Eu creio que o dilúvio de Noé é que é o dilúvio. E aí, a gente não tem condições de ir de encontro ao que Deus diz. Ele diz, em 6 dias eu criei. Aí alguém pode dizer, mas vem cá, e quando é que foi que o Lúcifer caiu? Porque, aí pensa assim, porque Deus criou o homem, Deus criou primeiro os céus e depois a terra. Nos céus ele colocou um ser moral, os anjos, e na terra ele colocou um ser moral, o homem. E ali ele criou em 6 dias, então quando foi? Foi em que dia que o Lúcifer caiu, que se tornou? É só a gente não pensar que tudo aconteceu de repente. É só a gente pensar que Deus criou tudo e criou o homem. Ele criou ele criou Lúcifer, ele criou os anjos dentro da obra dos 6 dias. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não tem intervalo. Ele criou tudo em 6 dias. Os céus, os anjos, o homem, os animais, os vegetais, o homem. Ele criou. Agora, assim, onde é que ele caiu? Ele caiu no espaço de tempo, porque eu não concebo a ideia de que Adão caiu, criado no 6º dia, e caiu na outra semana. Para mim, ele deve ter levado, pelo que diz lá em Gênesis 5, a gente não pode precisar tempo, mas é possível que quando diz que Sete foi gerado quando Adão tinha 130 anos, então é possível que entre 50 a 100 anos, Adão e Eva poderiam viver no Éden sem pecar. É possível, a gente não tem como precisar. Mas se fosse 50, se fosse 30, se fosse 20 anos no Éden, é tempo suficiente para a rebelião acontecer, entende? Para a rebelião acontecer e o Lúcifer se tornar Satanás e cair, porque nesse ínter aí não foi em uma semana. Em uma semana ele criou tudo, mas não foi aqui que houve queda, em uma semana. Houve mais adiante, então, tranquilamente, a queda deles aconteceu lá em cima, e depois ele vai e entra no Éden e tenta a Adão e tenta a Eva e a queda do homem. Então, eu não consigo pensar que houve um caos, uma hecatombe e, consequentemente, pela fala de Deus e a reprodução em mandamento no decálogo, para que se guardasse o 7º dia, porque Deus criou os céus e a terra, tudo isso em 6 dias. E é muito nova a terra. Então, eu não penso numa terra
de eras lá jogada, as eras glaciais e aqueles períodos oriundos lá de um período em que era antes, e que entre capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis, nós tenhamos bilhões ou milhões de anos para depois Deus criar o homem. Eu penso que está tudo dentro dos 6 dias. É isso, irmão, pastor Rodrigo. Ok, tá bom. Só um dedinho aí de acréscimo. Ah, alguns dizem que a palavra criou não é exatamente criou, mas reformou, né? Inclusive com a ajuda da gramática grega, em Hebreus, dois, quem constituiu o herdeiro por quem fez também o mundo. Essa palavra fez, no sentido de preparar para um propósito, né? Ah, enfim, mas eu não quero dar pano para manga aqui, acho que já está bom. Só queria saber o pensamento do pastor. Obrigado. Agora, o senhor tá utilizando Hebreus com fez, mas a palavra bará, lá no Antigo Testamento, traz uma ideia de criar do nada. Porque Deus criou mediata e imediatamente. Então, a utilização, o fiat lux, o haja luz, o bará utilizado, traz uma ideia de criar do nada. Deus não usou de matérias para criar. Então, quando ele fala nos mandamentos que criou, ele está usando também a mesma expressão lá de Gênesis, que abrange não uma reforma, mas uma criação. E a partir daí a gente tem assim algo mediato, sim. O que é mediato? O que é uma criação mediata? Por exemplo, produz a terra vegetais. Isso é criação mediata. Dê a água, produz a água, peixes, aí e principalmente quando você pega a terra, Algo, né? algo mediante outro algo, né? Quando você pega a terra, por exemplo, e do barro faz o homem. Então, o homem, o corpo dele é formado, é uma criação imediata. Agora, o espírito é imediata. Então, no homem tem as duas bases de criação, imediata e imediata, mas parece que o Bará tem a ver com algo que não foi reutilizado, porque é o que o doutor Aníbal pega com a chamada obra de Hexameron, com obras de ornato, que seria de enfeite. Eu tenho dificuldade. Bom, antes de ir para o primo aí, pastor Evaldo, o Bereshit Bara Elohim é interessante, viu? Essa teoria desse ato aí, olha, é interessante. Primo, vamos lá, você. Ok. Bem, eu também sempre defendi a ideia de que o que era a igreja e um que o Espírito Santo. Sempre foi a minha posição em relação a isso e eu não tinha ouvido aí todas essas visões que o pastor Evaldo colocou hoje à noite. Realmente foram várias delas e disse que ainda tem mais ainda, né? E de fato, como o pastor Evaldo disse, a mais fundamentada seria realmente a Igreja e o Espírito Santo. Eu vi ah, uma palestra do Marco Graconato e ele, na posição dele aqui, seria aí um sistema de governo. Ele defende um sistema de governo aí, né? Mas também não deu muita explicação, porque, de fato, é muito difícil mesmo aí a compreensão desse texto. Mas eu achei interessante o paralelo que o pastor colocou a respeito de Jesus e o Espírito Santo, e o Espírito Santo e o Anticristo. Realmente muito interessante. Eu não havia pensado nisso, mas é realmente algo bem interessante que a gente pode, de repente, acrescentar a essa nossa posição, sem dúvida nenhuma, né? Muito bom. É mais um comentário. Bom, Carlito. É, só para interessante esclarecer uma dúvida que eu tinha, muito interessante. Se eu não me engano, eu li um livro há muito tempo atrás, do Dr. Aníbal Pereira dos Reis. Esse livro tinha o Diabo.
e ele citou, se eu não me engano, a eternidade passada, ou seja, houve duas eternidades. É como se tivesse existido a eternidade passada, ou seja, antes da criação desse mundo agora, teve outra eternidade, que foi a eternidade da época dos dinossauros, dos 300 milhões de anos, daquelas milhões de anos atrás. E eu, ouvindo agora o pastor Evaldo, eu fiquei com isso na minha mente, né? Eternidade passada. Aquela coisa assim, estranha. Aí agora, ouvindo o pastor Evaldo, deu para esclarecer mais ou menos o que eu precisava ouvir a respeito disso. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso, pastor? Assim, eu tenho o livro do Dr. Aníbal, estava procurando aqui na biblioteca. Mas eu tenho o livro Diabo, não existe mais, né? Mas é excelente o livro dele. Só que, assim, ele sustenta. Thyssen também é um excelente teólogo recente, também defende a ideia da lacuna, né? Lacuna que eu falo não é lacuna criacional, e não a lacuna profética, né? Então, que o irmão pastor José Soares bem falou, né? O intervalo. Na regra geral, a gente tem um livro também excepcional, que é do Henry Morris, que é o livro A Bíblia e a Ciência Moderna, em que ele trabalha essa visão no ângulo científico. Ele é um doutor na área. E ele mostra que não tem condição de ter havido esse... Inclusive, é ele que trabalha a tese do dilúvio com a desinclinação da Terra do seu eixo quando houve dilúvio, na quebra dos continentes. E que depois, no milênio, para o milênio, na tribulação, os 21 juízos vai reorganizar a Terra para o seu eixo. Então, assim, eu encontro dificuldades porque se o texto bíblico diz, e Deus fala que ele criou o mundo em 6 dias, ele não abriu brecha para outro momento, para outro tempo. Então, alguém arranja lá, faz um arranjo lá em capítulo 1 de Gênesis, de 1 a 3, faz um arranjo, mas é uma forçação. Biblicamente, a gente não tem essa base, né? Agora, quanto à ideia de eternidade passada e eternidade futura, quem fez isso com a eternidade foi o princípio, foi o tempo. O tempo fez essa marca na eternidade. Por quê? Porque antes do tempo era eternidade. Eternidade é atemporal. Mas Deus, para ele criar os céus e a terra, ele precisa criar o princípio. Então, poderia muito bem Moisés colocar: Deus criou o princípio e no princípio criou os céus e a terra. Então, porque Deus, para criar céus e terra, ele tem que criar o tempo, porque não existia tempo. E na hora que Deus cria o princípio, ele tornou a eternidade antes do princípio passada. Esse adjetivo indigesto, inapropriado, tem que ser colocado. Então, você tem o que você vai ter quando o tempo parar, quando o tempo, a consumação do século existir, quando o tempo terminar, quando o princípio acabar, quando o fim chegar, aí vem uma eternidade futura. E aí a gente vai ter que ter essa marca: eternidade passada, tempo e eternidade futura. Eternidade passada, princípio, fim e eternidade futura. Então, por isso que ela é eternidade passada. A gente não tem como escapar disso, mas a incongruência falar isso é algo que não poderia se falar, mas não tem como a gente falar se não entender isso. É isso aí. De eternidade a eternidade, né? Tu és Deus. E aí o senhor vê duas eternidades, né? É o Deus como é Olam, né? Deus antes do tempo. Do Salmo 90, né? Porque ele vai trabalhar o tempo, a finitude do homem e a infinitude de Deus, aí ele vai dizer: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Só que até aqui, na nossa ótica, nas nossas lentes, a gente está de eternidade ao tempo, porque o tempo não passou. A história ainda não acabou. A história vai acabar. A história termina quando zerar lá no milênio, quando chegar o último ano do milênio. Aí ela termina. Aí vem a
a história. Nós estaremos dentro de um conjunto. Houve pré-história, houve história, e haverá a história. E a história está dentro do atemporal, está dentro da eternidade futura. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Irmão Esclarecido. Klaus, depois o pastor José e depois o pastor Ulisses, tá bom? Então, irmão Klaus, por favor. Boa noite a todos, meus irmãos. Não, eu só queria fazer um comentário. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Eu só queria fazer um comentário. Essa teoria do intervalo, ela tem um propósito. O propósito dela é tentar coadunar o posicionamento da academia com o texto bíblico. Vamos dizer, dobrando um pouco as escrituras para fazer com que a academia se contente com a ideia de bilhões de anos, certo? O pastor Evaldo falou muito bem, tem leitos de rio petrificado com pegadas de homens e de dinossauros. A gente tem dinossauros entalhados nas paredes de um templo lá no Vietnã. O templo, eu não sei dizer o nome, porque é outro idioma, é bem estranho, mas depois eu posso ceder para os irmãos imagens desse templo com dinossauros entalhados nas portas, nas paredes. Então, a presença de homens e dinossauros, ela é, vamos dizer, cheia de evidências, tá? Essas não são as únicas. Então, não tem por que a gente acreditar que a Terra precisaria ter bilhões de anos. Essa ideia vem da academia ou desses homens, né, que decidiram buscar a verdade fora do texto bíblico e estabeleceram que o universo, para poder alcançar a maturidade que ele tem hoje, teria que ter bilhões de anos. Na verdade, inclusive, foi até uma prerrogativa que o Darwin usou quando escreveu o que ele escreveu, para tentar ajustar, né, esse tempo tão delongado que se pretendia que a Terra tivesse. Por quê? Porque não se admitia que a Terra tinha sido criada em 6 dias. E eu creio firmemente, como o pastor Evaldo falou, que a Bíblia declara, né, que a Terra foi criada em 6 dias. Não tem por que a gente duvidar disso ou acreditar diferente para agradar a academia. O problema de incredulidade é deles, não é nosso, né? As evidências testáveis, né, na natureza indicam outra coisa, né? Elas indicam de fato que a Terra é jovem, elas indicam de fato que as constelações que a gente vê são jovens. Esse é um problema que, se os irmãos forem dar uma olhadinha, o pessoal está identificando com o James Webb lá, esse novo telescópio, que ele está enxergando mais longe que o Hubble. E esperava-se que as constelações que ele enxergasse mais longe, que seriam, entre aspas, mais antigas, e ele ia encontrar constelações, por serem mais antigas, mais jovens. Como assim? Seriam constelações mais próximas do início, né, do universo. Então, elas teriam um formato que seria menos complexo das constelações mais maduras, vamos dizer assim. E ele tem encontrado constelações de todos os formatos possíveis. Então, assim, eles estão tendo muita dificuldade de tentar entender, tá? Como justificar o que eles estão vendo com James Webb, com as teorias do Big Bang e da expansão do universo, e etc, 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 etc. Nem eles conseguem dar sustentação à própria teoria que inventaram. A teoria do intervalo, ela tem um único propósito: gerar esse tempo delongado dentro do texto bíblico. Para quê? Para amenizar o confronto da palavra de Deus com a falsamente chamada ciência que está em vigor hoje, certo? Então, assim, não há motivos para a gente tentar forçar o texto bíblico a entregar uma realidade diferente da real, que seria o que está escrito na palavra, da forma como está escrito. Como está escrito, né? Essa expressão aparece 31 vezes, eu acho, no texto bíblico, dessa maneira. Como está escrito, como está escrito. Então, eu vou dar um testemunho para os irmãos, tá? Eu hoje descanso na literalidade do texto bíblico da forma mais próxima do que está escrito ali, sem o menor temor. Por quê? Porque
essa fonte é de revelação, ela vem de Deus, ela é perfeita, ela é completa. E qualquer outra coisa que eles tentem fazer entrar no texto bíblico para justificar as teorias deles é fogo estranho. A gente pode mandar embora porque elas não vão caber no texto, certo? Só queria compartilhar esse testemunho com os irmãos. Deus abençoe. Muito, muito bem, irmão. E há vários textos que colocam essa questão da criação. E no Novo Testamento diz assim: porque em 6 dias Deus criou o mundo, e o mundo aí é o universo, e tudo que nele há, em 6 dias. Então, não podemos sair disso. E a outra questão que é muito fundamental: se você jogar a morte para dentro desse período do intervalo, você fere a Bíblia categoricamente, porque Paulo disse: por um homem entrou o pecado no mundo, e é o pecado do homem, não do diabo. E pelo pecado, a morte. E se um animal foi extinto antes, a morte precede o pecado. E se a morte precede o pecado, ele não é o salário do pecado. Ela não é o salário do pecado. Porque não é só a morte do homem, é a morte dos animais também. Porque ele diz: a morte passou a todos os homens, mas antes de dizer que a morte passou a todos os homens, ele diz que a morte entrou no mundo pelo pecado. Pecado de quem? De Adão. Então, se existe um animal antes de Adão que morre, a Bíblia cai em descrédito. Aí não dá, né? Muito bom, irmão Klaus, muito bom mesmo. Bom, pastor José e depois o pastor Ulisses. O pastor Evaldo, acho que eu vou chover no molhado aqui, em certa forma, mas só queria compartilhar aqui. Eu tenho aprendido assim, esse o quê que o irmão referiu como neutro, né? Do versículo 6, correto? Seria o testemunho da igreja que, segundo Jesus, a igreja que é o sal da terra e a luz do mundo. E é o que impede a sociedade de apodrecer, que tem valores e princípios e fidelidade a Deus por causa da ação do Espírito Santo na igreja, né? Então seria o testemunho da igreja que é né, não é não é uma pessoa, mas fez uma menção nisso, né? Então seria então o testemunho da igreja. Seria algo, não seria quem, mas seria algo. Esse algo seria o testemunho que a igreja tem dado, né? A apelação do Espírito Santo. E aquele que agora o detém, do verso 7, esse seria também seria a igreja, mas seria o ministério do Espírito Santo na igreja. Igreja essa que, sendo arrebatada, esse ministério cessaria. O Espírito estaria aqui, como o senhor disse, também tem aprendido assim, porque haverá conversão na tribulação, né? Então não é possível conversão sem ação do Espírito. Mas esse ministério de resistir ao anticristo, aí, a manifestação do anticristo, ele seria operado pelo Espírito através da igreja, por esse testemunho da igreja. Mas uma vez que ela fosse tirada, não teria mais esse propósito. Seria isso. É isso aí. A gente tem essa tese como uma tese mais provável. Alguém diz: não, mas o apóstolo Paulo diz que eles já estavam cientes até do anticristo, né? Porque diz: vocês já sabem, vocês conhecem, né? Aí eles dizem: não, mas vocês conhecem do tempo deles e tal. Mas eu concordo, irmão. A questão da igreja ser o sal, da igreja ser a luz, e voltar àquele ponto: a igreja é uma entidade corporativa, ela é uma entidade coletiva. Sendo uma entidade coletiva, ela passa o gênero neutro ali, ajuda a gente perceber isso no contexto de que está falando de algo, porque não é alguém, não pode individualizar, é algo que seria o corpo de Cristo, e o alguém seria a individualização aí para o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo resiste na igreja a revelação desse mistério da iniquidade no âmbito mais amplo. Ele já opera, mas ele vem com todo vapor através do Nico, que é o anticristo. Então, esse Nico se revelando, ou seja, precisa o desvelar a saída, porque tem ainda irmã Elias, ainda tem uma outra interpretação que eu não mencionei, que diz que
que esse que detém e esse que resiste é o Evangelho. É a proclamação do Evangelho. É a proclamação do Evangelho que detém, porque ela vai sendo pregada, vai crescendo, vai desenvolvendo uma ideia muito pós-milenista de que o Evangelho vai conquistando todo mundo, o Evangelho vai sendo pregado, isso, e o Evangelho se acentuando, o anticristo não se revela porque o evangelho está ganhando almas, Deus está utilizando, ele tem um número, aí depois a coisa recua, quando a igreja, quando ele se diminui, aí o anticristo se revela. É outra tese. Mas dessas teses todas, a mais tranquila é essa. Entretanto, irmãos, ainda que a gente creia assim, a gente vê que a gente tem essa tese, mas ela não é uma tese assim aprofundada, entende? Porque Paulo não deixou claro isso para a gente. Paulo, dessa vez, ele sabendo que os de Tessalônica já conhecia o assunto, ele não clareou para a gente. Você já conhece, era para os Tessalonicenses não saber. Porque se ele não soubesse, Paulo ia explicar, a gente estaria mais confortável, mas agora a gente está. É uma interpretação. É isso, porque Paulo acabou deixando a gente na mão aí nessa parte. Mas assim, mas Deus sabe de tudo. E às vezes Deus quer que a gente quebre cabeça mesmo. Então, mas é assim. Por isso que, ainda que a gente defenda e veja como o ponto mais interessante, mas a gente tem dificuldade. Tem dificuldade porque ele não mencionou o Espírito Santo e no texto ele não fala do Espírito Santo e ele não fala da igreja. Assim, claramente, ele não traz o dado igreja, Espírito Santo. A gente que está dizendo que algo é a igreja e alguém é o Espírito Santo. Isso é uma interpretação nossa, mas não é algo claro. É isso que, mesmo que a gente defenda, mas não é algo que a gente pode dizer, pode dogmatizar. Entende? A gente tem que ser honesto. A gente não tem condição de dogmatizar isso aí, não. Mas a gente acredita e parece que a gente está certo. Agora, o pastor Ulisses, e com ele a gente encerra hoje, que já são 22 e 28, e se algum irmão tiver mais alguma pergunta, a gente volta com esse tema demais, interessantíssimo demais, semana que vem, né? Bom, com certeza vamos continuar, né, pastor Evaldo? Se Deus permitir, obviamente, né? Pastor Ulisses, por favor. Boa noite a todos. Pastor, eu preciso que o senhor dê uma explicação um pouco melhor para mim sobre Apocalipse 12, 9. E aí depois eu tenho uma outra pergunta, tá bom? Então, quando o senhor falou ali, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nessa parte, o senhor estava falando sobre a habitação do Espírito Santo, né, no segundo céu, e que os demônios estão aqui na terra, né, fazendo a obra dele. Mas como conciliar esse pensamento com esse finalzinho do texto, né? Fala lá sobre Satanás, foi atirado, e com ele os seus anjos. Então, ou seja, eles não foram atirados para a terra ou não serão atirados todos de uma vez só? É assim, o texto, a gente coloca outras nuances, né? Que a gente traz outras questões sobre o diabo, sobre ele, a presença do Espírito Santo está restringindo a ação dele. Mas, assim, quando a gente pensa na derrubada deles, eles perdem o acesso ao segundo céu. Mas no momento de uma guerra dessa, quem está por aqui pela terra sobe para poder brigar. Eles não estavam lá com o diabo o tempo todo. Eles subiram para batalhar, porque eles estão aqui na terra, né? Trabalhando, atuando, possuindo pessoas.
Mas na hora que eles percebem que tem que o chefe deles está em apuros, eles vão todos. Eu acredito que não vai ficar um aqui na Terra, pelo menos por um períodozinho inicial, a Terra vai ficar sem eles aqui, porque eles vão estar todos lá lutando. Aí quando Miguel derrubar os anjos, derruba junto com eles todos. O diabo derruba com todos os seus anjos. Aí eles não terão mais acesso também ao segundo céu. Agora, parece que o indivíduo que lidera, ele tem algumas dificuldades em relação à vinda dele aqui pela presença do Espírito Santo. E parece que isso não ocorre com os demônios, mas com ele é possível que isso esteja ocorrendo, né? Porque ele é tratado assim, como aquele que está lá em cima, porque diz que ele é chamado de príncipe das potestades do ar. Paulo fala sobre isso, como líder lá em cima deles. Mas isso aí, irmão pastor Ulisses, também ainda é conjectura. Eu não estou dogmatizando, não, viu? Estou dizendo que Não, tá bom. Mas agora eu entendi, pastor. Deu para entender bem agora, porque aí, quando o senhor estava falando, né, dele estar no segundo céu, está restringido lá, aí o senhor falou, né, que os demônios estão aqui, ele não pode, né, ele não é onisciente. Aí, quando leu o texto, né, aí me bateu isso, mas agora eu entendi aí a conjectura. Outra pergunta, ela é sobre a criação, né? A teoria lá, né? Mas vamos lá. Adão e Eva é criado, eles já nascem adultos, prontos para cumprir o mandato de Deus, sede fecundo, multiplicáveis e enchei-vos a terras, certo? Então, tá certo. E o período mais ou menos que se leva, que nós não sabemos, né? De quando teve o pecado, vamos colocar aí por baixo. Eu acho que o último número que o senhor citou, de 20 anos. Será que nesses 20 anos eles teriam tido filhos ou não? Conjectura, pastor. Assim, tem uma discussão sobre isso. Nesses 20 anos, se relacionando sexualmente sem controle de natalidade, né? Não tinha nenhum preservativo. Então, pastor Então, Evaldo, pastor Ulisses, deixa eu só dar uma interrompidazinha. É, Uhum. Perdão aí, a minha gripe está me atrapalhando. Pastor Ulisses ficaria muito bravo se a gente retomasse esse tema na próxima terça-feira, porque é um tema interessante e a gente quer perguntar também, né? E de repente não vão ficar muito É. tempo aqui, né? Sobre essa pergunta aí, Maravilha. e sobre essa Pode ser, Maravilha. pergunta, Quem pastor vai orar, Ulisses? pode orar já, Elias. sobre Porque, essa pergunta olha, eu também quero tem muito o que perguntar falar, também, hein? Tem muito o né? que falar sobre essa pergunta aí. Eu tenho um entendimento a respeito disso. Pois é. Semana que E aí, vem, combinado. semana que vem, Se o se, pastor se Deus Evaldo... permitir. Se Deus E a permitir, se Lilith? Cristo não voltar, né? Você vai É? falar da Lilith também? Quero fazer Falar uma de quê, pergunta pastor para José? o pastor Evaldo, Ei, mas ei, fora ei, do assunto aqui. É ei, só meus entrar irmãos, e pode... Pastor eu não Evaldo, entendi quem falou. fui eu. Pastor Evaldo, Da queria Lilith. queria saber sobre a reunião de sábado em Feira de Santana. Vai ter mesmo? Ô, Passou calma então. aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, eu não terminei ainda, meu irmão. Então tá. Como dizia um pastor, como diz ainda um pastor muito amigo, saímos da mesma igreja, até terça-feira, se nós não nos vermos, que não seja por morte minha. Brincadeira, brincadeira. Vai lá, Francisco, por favor, meu querido, pode voltar essa pergunta, desculpa vai essa daí. ter Bom, sábado. queria, porque, se eu não me engano, vai ter uma reunião de pastores e líderes. Porque sábado vai ter o aniversário da igreja aqui, está completando os 7 anos de emancipação, e nós vamos abrir com um almoço para os pastores e líderes. E o senhor está na lista, o senhor é convidado. E aí, à tarde, vamos ter a reunião do Ombreve aqui, que é a Ordem dos Ministros, e 19 horas o culto com batismos de irmãos. A gente está recebendo o irmão Elias e os irmãos aí em torno de Estarei presente. 14.
16 pessoas na membresia da igreja. É uma bênção, né? Deus Então, abençoe. daqui trabalhando. Maravilha. Pena que estamos longe um pouquinho, né? Senão. Eu estou Mas só tá 100 bom. quilômetros. Estou só 100 É, quilômetros. muito bom. Bom, então a semana que vem a gente retoma com a sua pergunta, pastor Ulisses, tá bom? Com esse assunto aí, porque vai. Só Mas olha, estranhei não ouvir a voz aí do irmão Danilo, pastor Danilo e irmã Cristina hoje, ficaram quietinhos hoje. pois Eu é. vou deixar para a próxima semana, pastor. Até porque surgiu no finalzinho aqui, eu estava olhando Efésios capítulo 2, versículo 2, aí só para colocar uma situação. Porque diz Paulo lá que o espírito, o príncipe desse mundo, ele está atuando ainda nos filhos da desobediência, né? E dá a entender ali que essa atuação ainda é presente. E aí, claro, na semana que vem a gente vai tentar desenvolver essa ideia, porque sendo ela presente a atuação, Satanás estaria trabalhando de home office do segundo céu, ou ele continuaria atuante aqui nesse mundo, passeando pela Terra, Ou, tentando ou estabelecer o Eternizando. seu sistema mundano e carnal, como também a gente pode ver no livro de Jó, né? ou então as potestades do ar estão fazendo o trabalho dele, como disse, quando o diabo não vem, manda o secretário, né? Então as potestades É do ar possível. estariam atuando junto com essa Subcontracta. Muito, muito bom, muito bom. Uma bênção. Eu fico sempre pensando que cada terça-feira a gente supera, né? Eu sempre falo para o primo, nossa, foi excelente. Aí vem a outra terça-feira, é melhor ainda, a outra é melhor ainda, graças a Deus. Obrigado a todos os irmãos aí que participam, Amém. os irmãos pastores aí, é uma bênção para nós. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos na obra do Senhor. Nossa oração final hoje é o pastor Lorival. Por favor, irmão. Vamos orar, então. Amado Deus, Pai querido, queremos, Senhor, te louvar e te adorar, bendizer pelo tempo que o Senhor nos permitiu estar reunidos através desse instrumento e desfrutando, ó Deus, da comunicação e da riqueza que há neste trabalho. E queremos te agradecer porque podemos considerar a tua palavra, toda ela, ó Deus, de todas as formas, mas que principalmente nós possamos, ó Deus, ser fiéis ao texto que temos e poder também transmitir isso ao rebanho que o Senhor tem nos confiado e nos concedido o privilégio de pastorear, de ensinar, de orientar. Pedimos a tua direção sempre, Pai, para que possamos ser ensinados a partir do que temos defendido como teologia, como entendimento, como interpretação, que o Senhor nos ajude a ter um pensamento único, uma base sólida de assentar os nossos fundamentos e assim possamos estar concordes e poder, nesta uniformidade, também abençoar as nossas igrejas, nossas salas de aulas e aqueles a quem discipulamos, a quem evangelizamos e aconselhamos, que o Senhor nos use como instrumentos de sabedoria e de inteligência espiritual para fortalecer e dar eh, consolo e paciência ao teu povo. Nós te agradecemos especialmente pela vida do pastor Evaldo, que tem grande compreensão do texto bíblico e desta matéria e que pode nos ajudar a manter nos trilhos e na linha, ó Deus, no pensamento único. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção para a nossa noite de repouso, que o Senhor nos guarde, guarde todo o teu povo debaixo dos teus cuidados. Obrigado, Deus, te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Bem, Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Excelente noite a Deus todos, abençoe. irmãos. Boa Deus noite, abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite.